Voltamos, tivemos um probleminha aqui na nossa transmissão, Eu estava dizendo que hoje à noite nós vamos tratar de dois temas, um deles extremamente batido pela mídia, pelas redes sociais, por tudo, que é a chamada ideologia do gênero, mas por causa de uma questão que aconteceu esta semana, aí lá nos Estados Unidos. E também vamos tratar e vamos falar sobre a questão das taxas que são cobradas na igreja, que tem muita gente que reclama das taxas que são cobradas na igreja. E nós estávamos iniciando a nossa oração e aí caiu ali a nossa transmissão. Então vamos rezar de novo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, agora, a honra e a glória, agora e para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos lá, vamos entrar direto na nossa temática de hoje. Aqui um cafezinho hoje, porque está fresquinho aqui em Barra de São João. No Rio de Janeiro também faz frio, tem gente que acha que não, mas faz um friozinho. A gente que está perto do mar, então o friozinho é bem mais forte. Vamos lá. Esta semana, um garoto de 12 anos... no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi para uma aula de educação física. 12 anos este garoto. Foi para uma aula de educação física. E esse garoto, ele utilizava uma camiseta, botava uma camiseta, e nessa camiseta estava escrito: só há dois gêneros. Era isso só que estava escrito na camiseta. O garoto tinha 12 anos, foi para a aula de educação física, na camiseta estava escrito isso: só há dois gêneros. O professor de educação física chamou o menino e levou esse menino a um departamento que eles chamam de correção, lá nesta escola de Massachusetts. E o menino foi inquirido e punido e foi inclusive suspenso porque estava usando esta camiseta que dizia: há apenas dois gêneros. Um processo escolar se estendeu. Esse menino, são as coisas loucas da vida, também sofreu um processo civil, e quando ele estava respondendo, pediu para responder numa carta que ele leu uma carta. A matéria não deixa clara se para o juiz civil ou lá na escola, pelo menos eu não prestei atenção nisso. Então diz que o menino leu a carta, seria a carta-resposta dele, e ele disse assim: eu estava usando aquela camiseta que dizia aquela frase, só há dois gêneros, e houve quem se sentisse ofendido, prejudicado, por causa daquela camiseta e por causa daquela frase. E eu estou hoje aqui, dizia ele, nesta situação, sendo obrigado a ter que responder por algo que eu entendo que é desse jeito. Da mesma forma que quem me acusou e me levou e me trouxe a esse constrangimento, dizia o menino, para ter que explicar o que eu entendo como certo, da mesma forma, o direito daqueles que se sentiram danados por aquilo não era o direito que era dado a ele. Ou seja, aqueles que levaram o menino ao constrangimento de um departamento de correção da escola e ao juizado civil do estado de Massachusetts, esse era o questionamento do menino, alegando um direito
na forma como eles exerceram este direito, que não gritou, que não foi ofensivo, que não machucou, que não caluniou, que não difamou, que não agrediu. O menino disse: por que eu não tenho direito de utilizar alguma coisa? Era uma camiseta, era apenas uma frase escrita, com aquilo que eu acredito. Um menino de 12 anos. 12 anos. Lamentavelmente, as coisas de fato estão distorcidas, absolutamente distorcidas no nosso mundo. Há uma guerra de direitos. Se vocês observarem aqui no Brasil, eu sei que tem muita gente que vai dizer que eu estou errado, que é contra o que eu estou dizendo, mas é o direito do camarada dizer que eu estou errado, como é direito de dizer aquilo que eu entendo de maneira absolutamente clara, como algo correto e justo. Se vocês observarem, nos últimos 30 anos do Brasil, surgiu estatuto para tudo. Tem estatuto para tudo. Não vou elencar, todo mundo sabe que tem estatuto para minoria disso, minoria daquilo, minoria daquele outro, de criança, adulto, idoso, não sei o que mais. Estatuto para tudo. E estatuto para tudo com a desculpa de querer garantir os chamados direitos individuais. E eu fico me perguntando se mesmo aqueles que fazem a lei, aqueles que legislam, se mesmo a magistratura, ou seja, o judiciário, mas será que essa gente é tão ignorante? Porque a partir do momento em que eu entendo que, para além daquilo que já está absolutamente claro na Constituição de 1988, e que assegura todos os direitos fundamentais do cidadão, do homem, da mulher, no Estado, na legislação brasileira. Qual o sentido dos estatutos? Qual o sentido dos estatutos? Eu estou trazendo a questão dos estatutos porque dá para a gente fazer um parâmetro entre aquilo que este garoto respondeu tanto na escola como respondeu para o juizado civil lá nos Estados Unidos. Por que eu estou nessa situação de constrangimento quando eu expresso numa frase de uma camiseta? Quando eu expresso aquilo que eu acredito dizer ao garoto? Então, eu sou obrigado a ir a um constrangimento nesse sentido. Agora, aqueles que se sentiram ali machucados por causa de uma frase, eu não posso, então, levá-los ao mesmo constrangimento para que eles se expliquem por que eu estou sendo colocado no constrangimento. Era esse o questionamento do garoto. Existe uma forçação de barra terrível no nosso país, de maneira especial. Vamos voltar agora aqui para o Brasil. Existe uma forçação de barra terrível. E eu falava há pouquinho da questão dos estatutos. Estatuto do negro, estatuto das crianças, estatuto do idoso, estatuto do índio, estatuto das minorias, enfim, estatuto. Será que rasgaram a Constituição e jogaram ela no lixo? Eu imagino que sim. Porque senão eu vou querer um estatuto de defesa dos padres. Não, dos padres não. Eu vou querer um estatuto de defesa dos bispos, porque eu sou bispo. Eu quero. Os bispos são minoria também no Brasil. Também são minoria. Eu quero um estatuto de defesa dos bispos. E aí, quando as pessoas querem impor a famosa e chamada ideologia do gênero, de gênero, que foi isso a que foi levado ao constrangimento, o menino de 12 anos foi levado ao constrangimento por ter escrito a frase, só existem dois gêneros, ou seja, que ele quis dizer que só existiria o gênero masculino e feminino. Eu quero dizer uma coisa aqui em alto, bom e num tom absolutamente claro, como homem,
do gênero masculino, como ser humano, como membro da humanidade, eu quero dizer o seguinte: só existe dois gêneros. Só existem dois gêneros. Um que tem vagina e um que tem pênis. Só existe dois gêneros. Só. Se o camarada cortar o seu pênis ou fizer uma operação na sua vagina, isso é um problema dele, mas que ele nasceu ou com vagina ou com pênis, ele nasceu. E mesmo que ele seja um indivíduo que nasça com os dois órgãos, um é prioritário e o outro é deficitário. Isso é científico. Eu gosto muito daquela propaganda que aparece na televisão, que chega um grupo de rapazes num bar e a garota vem atender. E a garota chega e diz assim: olá, boa tarde, amigues. Famosa linguagem neutra. Aí um deles diz: amigues? Ela disse: sim, amigues, porque nós aqui somos um bar acolhedor, um bar... como é que eles usam o termo, gente? Me fugiu agora. Enfim, que não faz discriminação. E aí o rapaz então faz questionamentos, vários questionamentos, né? No cardápio de vocês tem linguagem de braille, tem rampa para o pessoal entrar aqui, quem tiver cadeira de roda. E assim ele foi citando várias coisas e a menina ia dizendo: não tem. Aí o cara diz assim: não, então espera um pouquinho, então esse bar aqui não é inclusivo. Essa é a palavra, inclusivo. Então ele não é inclusivo. Porque ela chegou atendendo, segundo aquela propaganda, que é bem engraçada a propaganda: olá, amigues. Famosa linguagem neutra. Isso é conversa para boi dormir, isso não existe. Isso é da coisa mais ridícula que possa existir na face da Terra. Inclusive eu já gravei uma live aqui tratando disso, sobre a questão de língua portuguesa, inclusive. O termo neutro existia no latim, mas quando ele era utilizado, ele sempre pendia para o masculino. E qualquer professor de língua portuguesa ou de línguas antigas não terá a ousadia de me contrariar. No entanto, o pronome neutro no latim, feminino, neutro e masculino que existia, deixou de ser utilizado, porque sempre pendia para usar o pronome masculino. Então, quando nós tratamos dessa questão da chamada ideologia de gênero, a gente tem que entender o seguinte: se o camarada é homossexual masculino, se a camarada é lésbica, que é a homossexualidade feminina, as variantes dessa homossexualidade, problema do indivíduo, problema da educação que ele teve, problema do que está no seu próprio ser. Sobretudo entender, e aí eu faço então uma defesa, entender que esses indivíduos, sejam eles quem forem, na condição que for, na forma como se apresentam, inclusive esteticamente, por óbvio que eles não têm culpa absolutamente de nada. Não existe uma questão de culpa aqui, até porque a ciência não explica. E a partir do momento que a ciência não explica, não vem a questão de... não vem grupinho, não vem a religião, não vem a psicologia, não vem a psiquiatria, não vem essa loucurada toda, sociologia, não sei o que mais, não venha com essa antropologia, não venha com essas coisas, querer com essa coisa que não existe explicação. O dia que a ciência explicar, quando a ciência, estou falando de religião, eu sou um bispo, religião não explica. Religião não explica a questão de gênero. Quando um padre, um bispo, um pastor quiser querer explicar isto, além daquilo que inclusive eu estou dizendo hoje aqui, ele vai dizer asneira. Agora, enquanto a ciência, e eu sou defensor da ciência, enquanto a ciência não explicar de fato o que é que ocorre na questão
digamos, da terceira opção, que o povo diz que não é opção. Vamos retirar então a palavra opção para não dizer que eu estou sendo aqui incorreto. Quando a ciência explicar a terceira forma de viver a sexualidade, além da sexualidade masculina, da sexualidade feminina, ou seja, da heterossexualidade para a homossexualidade, quando a ciência explicar, até a religião vai ter que calar a boca. Mas por enquanto a ciência não explicou. A religião cabe exclusivamente dizer o que ela entende. A religião cabe exclusivamente dizer... Eu, por exemplo, sou representante da Igreja Católica Apostólica Brasileira. 70% da teologia da minha igreja, 70%, como não poderia ser diferente, é da teologia tradicional latina ocidental. E 30% são das particularidades a partir da existência jurídica da Igreja Católica Apostólica Brasileira. E o entendimento que ela tem sobre algumas questões religiosas. Mas a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela não tem explicação para a questão da homossexualidade feminina ou masculina e para um terceiro gênero, como querem dizer, para um quarto, para um quinto, para um décimo. Não tem. Se a Igreja Brasileira falar qualquer coisa nesse sentido, ela vai dizer asneira. Completa asneira. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, no que trata a questão de ideologia de gênero, até hoje ela não deliberou. E eu estou falando como bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Então eu vou vir um pouquinho para baixo. Para a Igreja Católica Apostólica Brasileira, existem dois gêneros, masculino e feminino, ponto. Aquilo que está na Bíblia. Qualquer outro exercício de afetividade e de sexualidade produzido, feito, exercido por alguém do gênero masculino ou por alguém do gênero feminino, que não seja o padrão da heterossexualidade, ou seja, da relação homem-mulher, a Igreja Brasileira não entende que isso é uma opção, porque ela não pode falar pela ciência. E como ela não pode falar pela ciência, então ela não joga ninguém para o inferno, mas ela também não joga para o céu. Não. Quando alguém me pede, isso já aconteceu, para tratar em sermão de missa, às vezes uma mãe, um pai que está sofrendo com essa situação, não sabe compreender o seu filho, a sua filha, etc. Todas as vezes que eu abordei o assunto foi sempre partindo do princípio do respeito à individualidade, do exercício do amor, da caridade e da misericórdia, e na busca fundamental de poder tranquilizar a cabeça deste pai ou desta mãe, por exemplo, sobre o comportamento do seu filho ou da sua filha, que tem um comportamento que não seria o comportamento padrão da sociedade, aquele estipulado, aquele antropológico, sempre colocando essas pessoas na seguinte condição, a condição de que eles vão ter que conviver com esta realidade, eles não são obrigados a aceitá-la, mas eles são obrigados sim a respeitar. Porque trata-se de um outro indivíduo. Porque trata-se de algo que nem eles sabem, nem eles conhecem, nem eles têm a resposta, e a religião não tem. E como eu costumo dizer, e estou dizendo hoje aqui, insistentemente, faço questão de dizer insistentemente, nem a ciência tem explicação. Agora, assim como aquele garoto lá nos Estados Unidos foi levado ao constrangimento por causa de uma frase, 12 anos tinha o garoto, levado ao constrangimento de um departamento de correção da escola, levado à presença de um juiz num processo civil, porque a frase só existe em dois gêneros, ofendeu o professor de educação física e outras pessoas, isso barra ao ridículo dos ridículos dos ridículos. Assim como eu tenho direito e vou exercê-lo sempre, goste alguém ou não, e se alguém for para a justiça, e se alguém processar, não sei o que mais, mas eu vou
Não tem problema nenhum. Só existem dois gêneros, masculino e feminino, e todo outro tipo de comportamento que já é do conhecimento do ser humano, da raça humana, porque isso é antropológico. A homossexualidade e as suas variantes não foi conhecida em 2023, ela já existe desde que o mundo é mundo, e nós não temos uma explicação para isso, até porque não se está aqui, por exemplo, hoje de noite, discutindo a questão do comportamento específico de qualquer indivíduo, seja ele do gênero masculino ou feminino, mas que tenha um comportamento não considerado padrão socialmente. O que está se abordando hoje aqui, o que eu estou abordando hoje aqui de noite, é o seguinte: o mesmo direito que esses indivíduos têm de buscar e solicitar respeito é o direito que o outro lado também tem de ser respeitado pela visão que tenha sobre a situação. É muito interessante quando a gente vê que essas pessoas que às vezes se sentem ofendidas e perseguidas e não sei o que mais, elas descem a lenha no governo, descem a lenha na igreja, descem a lenha em quem não concorda com elas, de uma maneira agressiva, de uma maneira brutal. Mas escuta, moralmente falando, quando um indivíduo desce ao mesmo nível do outro, ele tem que calar a boca. Ele perdeu 100% o direito de abrir a boca, porque ele desceu ao nível lixo do outro, ao nível lixo que ele condenava, ao nível lixo que ele apontava. Então, se ele tornou-se lixo como o outro que ele apontava, ele cala a boca, ele não tem direito de falar. Então eu estou abordando esse assunto hoje de noite porque eu fiquei assim muito estarrecido de ver que um garoto de 12 anos é levado a um constrangimento por causa de uma frase. Muito provavelmente esse garoto tem uma visão familiar a respeito do assunto. Ele acredita lá com a sua tenra idade de 12 anos nesta visão, digamos assim, que é a visão padrão da sociedade. No entanto, ele foi ferido no direito de exercer aquilo que ele crê. Porque ele não chegou na escola com um porrete para dar em cima de quem não aceita a ideologia de dois gêneros. Não, ele não chegou com um porrete. Ele foi inocentemente para a escola com uma camiseta dizendo: só existem dois gêneros. E aí um adulto, professor de educação física, esse se sentiu machucadinho. Que professor foi esse que não chamou o aluno para o lado, de repente, não sentou, não conversou, e talvez tenha até colocado a posição dele: olha, veja bem, hoje em dia, não sei o que, aquela coisa toda? Não. A atitude foi levar para um grupo de correção da escola e um processo judicial contra o garoto. 12 anos. Então eu quero deixar bem claro o seguinte. Agora estou falando por mim, Antônio Duarte Santos Rodrigues, bispo auxiliar da Diocese do Rio de Janeiro, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Só existem dois gêneros, masculino e feminino. Qualquer comportamento para além do chamado comportamento padrão da sociedade, embora eu possa ter uma visão diferente na forma como as coisas se apresentam, eu não tenho direito de botar nem no inferno e nem no céu, porque nem eu tenho a resposta. Os rigoristas católicos e evangélicos provavelmente estão dizendo assim: esse bispo está fugindo da palavra de Deus e não sei o que mais, etc. E eu já falei numa outra live que tocou exatamente sobre esse tema. A palavra de Deus é verdade, sim. Mas é uma verdade que foi dita e que foi falada segundo o tempo em que ela foi escrita.
segundo a cultura aonde estava inserido o escritor. E por ser o escritor um indivíduo humano que estava inserido numa cultura que é absolutamente diferente, cultura de 2000 anos a 2700 anos atrás, ninguém venha querer dizer que esse indivíduo entendeu ipsis literis a inspiração de Deus e ali escreveu direitinho aquilo que estava ali. Tanto é verdade que não é verdade, que existem algumas contradições dentro da própria Sagrada Escritura sobre várias temáticas. A começar pelas duas narrações da criação do mundo lá no livro de Gênesis. E por aí vai. No entanto, o valor moral da inspiração bíblica é inquestionável. E todo o ensinamento da igreja cristã, eu já nem vou dizer católica, protestante, todo o ensinamento da igreja cristã, ela está embasado no que, Dom Duarte? Está embasado na Sagrada Escritura judaico-cristã e está embasada na tradição judaico-cristã e está embasada no magistério da igreja, ou seja, no ensinamento da igreja pelos séculos. É de público de muita gente que na Alemanha, por exemplo, acho até que já finalizaram o tal do Sínodo Alemão, onde bispos alemães provavelmente vão causar quase que um cisma na igreja romana, porque querem casamento homossexual, porque querem mulheres como sacerdotes, porque querem a liberação do aborto. Bispos, hein? Bispos. Imagina se não fosse bispo. Na Bélgica já fizeram um livro de bênçãos para casais homoafetivos. Deixa eu dizer uma outra coisa que também estou falando agora por mim de novo. Eu acredito no amor, gente. Eu acredito no amor. E eu acredito de verdade em todo tipo de amor. E quando eu falo de amor, eu digo o seguinte: quando duas pessoas, e aqui agora não estou preocupado se é dois homens, se é duas mulheres, se é um homem e uma mulher, não estou preocupado com isso. Quando duas pessoas se amam, se produzem só coisas boas para a sua vida, por causa dessa sua relação afetiva, produzem coisas boas para a vida dos outros. Se alguém me disser que isso não é amor, então, me desculpe, deixa eu morrer, chegar lá no céu, conversar com o Nosso Senhor, e Ele que me explique essa loucura. Agora, os conceitos daquilo que é da instituição religiosa, não podem aqueles que representam a instituição religiosa serem justamente aqueles que vão lutar contra a própria instituição religiosa. Porque nós não temos nenhuma base da tradição da Sagrada Escritura e do magistério da igreja que contrarie a visão de que existe apenas dois gêneros, masculino e feminino. E que para além desse comportamento padrão, todo e qualquer outro de comportamento afetivo é algo que existe sem que a igreja possa explicar e sem que a ciência tenha explicado até hoje. E eu volto a dizer o que eu já disse algumas vezes hoje de noite nesta live. Eu não fico nem com a igreja nessa explicação. O dia que a ciência explicar, eu vou baixar minha cabeça e vou aceitar. Enquanto a ciência não explicar, ninguém queira colocar a goela abaixo de mim qualquer tipo de coisa, porque não vai conseguir. E eu vou continuar dentro do púlpito da minha igreja, da minha paróquia, das comunidades, e se eu for diocesano, com os padres que eu tiver sob meu comando, eu vou continuar ensinando aquilo que a igreja sempre ensina.
com misericórdia, com amor, com mansidão, com acolhimento, sem desprezar, sem mandar para o céu e sem mandar para o inferno, mas dizendo aquilo que a igreja ensina. Sempre. Nunca farei diferente. Porque o dia que porventura eu pensar em fazer diferente, eu saio fora. Eu saio, para não ser eu o motivo de estorvo à instituição que eu sirvo. Então ninguém me venha com essa história de amigues, menines, todes, porque isso é coisa para gente louca. Vou repetir. No latim havia gênero neutro. Latim. Muita gente não estudou latim. Havia gênero neutro. No entanto, o gênero neutro no latim sempre foi utilizado pelo gênero masculino. Isso no latim clássico. No latim vulgar, não havia mais gênero neutro. Nós somos filhos do latim, português é filho do latim. Então a forçação de barra de uma língua, e tem alguns seres estranhos aí que se dizem professores de língua portuguesa, que se dizem letrados, que se dizem professores de línguas antigas, para mim são umas belas de umas porcarias. Porque o indivíduo que em nome de uma forçação de barra quer destruir a língua cultural, a língua falada, com a pouca classe que lamentavelmente ela ainda tem nos dias de hoje, porque fala-se muito mal a língua portuguesa, absurdamente mal se fala a língua portuguesa. E não é porque eu sou gaúcho que eu termino as palavras com o T, porque a maioria das pessoas, quando a palavra com T, eles terminam com ti, com i, mente, gente, contente, frescurente. Então a gente não pode aceitar que as coisas simplesmente sejam colocadas goela abaixo. Concluo a primeira parte desta live de hoje sobre a questão do rapaz, do garoto de 12 anos, que foi levado a constrangimento porque entrou com uma camiseta escrita só há 2 gêneros, e ele foi punido por defender aquilo que ele acreditava. E aqueles que puniram o garoto por defender aquilo que ele acreditava, não deram oportunidade para o garoto acreditar no que ele queria acreditar. Só eles podem acreditar no que eles querem acreditar. E que fique claro aqui, para que ninguém tenha dúvida nenhuma, que aqui não se está fazendo qualquer tipo de apologia contrária à questão de quem tenha um comportamento de homossexualidade feminina ou masculina e todas as outras letrinhas que colocam aí. Diga-se passagem, LGBT. Tão bonitinha essa sigla, né? Agora o alfabeto, querem colocar o alfabeto dentro dessas 4 letras. Isso é coisa pra gente louca. Coisa pra gente louca. Basta LGBT, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é LGBT. Ontem, quando eu conversava com um padre a respeito disto, o padre me disse assim: Dom Duarte, mas é um tema polêmico, é um tema complicado, um termo chato. Eu digo, rapaz, a gente não pode se acovardar diante das coisas. Ah, mas vão dizer que dentro da igreja tem um montão de padre gay? Tem, sempre teve. E o mundo vai terminar e dentro da igreja vai ter padre gay, vai ter bispo gay, vai ter freira gay, pronto, e daí? Tem pastor gay, tem rabino gay, tem pai de santo gay, tem um montão de gente gay aí no mundo religioso. E todo mundo sabe disso. Às vezes é um padre bom, é um pastor bom, é um bispo bom, é uma freira bom como pessoa, muito bom. Todo mundo sabe, vai lá. E alguns ainda tem até uns trejeitinhos, aquela coisa toda. Agradam o padre, o pastor, levam docinho, não sei o que mais, puxa o saco. Quando descobrem alguma coisinha, aí o camarada é jogado no lixo como se ele nunca tivesse praticado nada bom. Com isso eu não estou fazendo uma defesa, eu apenas estou dizendo assim, porque essa foi a preocupação do padre ontem. Dom Duarte, cuidado, conversar isso aí, porque as pessoas vão jogar na cara que existe dentro da igreja. Sim, existe dentro da igreja. Padre gay, bispo gay, freira gay,
pastor gay, rabino gay, pai de santo gay. Existe gay em todas as religiões. E sempre vai existir. Se estão lá, não estão lá, depende do chefe dessas religiões. Por exemplo, quem ordena um diácono e um padre é um bispo. Então, se o bispo que ordenou o diácono, o padre, sabe que ele é gay e ordenou ele, se porventura houver alguma culpa nisto, é de quem ordenou, não de quem foi ordenado. Porque só pode ser ordenado por quem pode ordenar. É simples assim. Simples assim. Agora, a existência de indivíduos que têm um comportamento afetivo diferente do padrão dentro das próprias instituições religiosas, não quer dizer que a instituição religiosa não possa e não deva dizer aquilo que a fé que ela representa diz. Na Igreja Católica Romana, que é a única igreja onde os padres não podem casar, contrair mulher, ter filhos, muitos padres largam a batina, inclusive a Igreja Brasileira tem vários padres que vieram da Igreja Católica Romana por causa disso. E a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Brasileira aceitou estes padres. Lá na Igreja Católica Romana, como aqui na Igreja Católica Brasileira, que permite o casamento, nós também temos padres que têm aí o terceiro comportamento, que não é o comportamento padrão, digamos assim, da sociedade. Nós vamos jogar essas pessoas no lixo? Não, nós não vamos jogar essas pessoas no lixo. Agora, se eles foram ordenados, repito de novo, se porventura houver uma culpa, de quem é a culpa? É de quem ordenou. Segundo, se ele foi ordenado e está 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos em paróquias atendendo, e muitas vezes o povo sabe qual é que é a afetividade deste padre, deste pastor, enfim. Só quando ele dá uma escorregada é que as pessoas então aí vêm como canibais devorar o corpo e a alma deste indivíduo. Hipócritas. Gente podre, gente suja, gente lixo. Porque até aquele dia, até aquele fato, até aquele momento, o padre tal, o pastor tal, que querido, que amoroso, não sei o que mais. Atendeu de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando precisava, quando o calhorda precisava, quando o hipócrita precisava, atendeu. Ele tornou-se então lixo de uma hora para outra. Eu vou dizer uma coisa que muita gente aqui não vai gostar, mas tem que ver a minha carinha de preocupação, né? Eu conheço muito gay, muita lésbica, que são 1000 vezes mais decentes do que muito padre, muito bispo, muito diácono, muito pastor, muito pai de santo, muito rabino, muito não sei o que mais que eu já conheço por aí. Conheço, aponto, mostro. Conheço. Com isso eu não estou dizendo que a igreja está errada na posição dela, de forma nenhuma. Razão pela qual a minha igreja católica, apostólica brasileira, nunca deliberou sobre o assunto e, sobretudo, nunca jogou ninguém para o céu e ninguém para o inferno. Eu mesmo já tratei diversas vezes desta temática, alguns momentos inclusive extremamente sérios. Me recordo de uma live que eu gravei aqui, quando aquele camarada, o tal do Valadão lá, e ele e a irmã dele, que moram lá nos Estados Unidos, nem moram no Brasil, de tão brasileiro que eles são, eles moram nos Estados Unidos, e eles falaram que o lugar de gays não era num banco de igreja, porque o lugar de gays era dentro de uma boate. E eu me lembro que na live que eu gravei, estava lá em Sarandi ainda, eu me lembro que eu disse que, usei até uma palavrinha feia, né? Que é esse tipo que se apresenta como pastor, essa outra louca que se apresenta como pastora? Porque essa gente é tão lixo, é tão porca, é tão podre que o dinheiro
de um gay, é bom demais. Mas o gay sentado no banco da minha igreja não dá. Mas vai para a ponta da China, vai plantar batata com picão de borracha e espera crescer. Gente nojenta, gente hipócrita, gente bandida, gente sem qualquer senso de caridade e misericórdia cristã. Eu quero que a minha igreja fique lotada de gays, lotada de lésbica, lotada de gente que muitas vezes é incompreendido, sem que com isso eu vá passar a mãozinha no cabelo deles. Não vou não. Porque o que tiver errado vai estar errado e o que tiver certo vai ser certo, de acordo com o que ensina a minha instituição. Porque o dia que eu não acreditar no que ensina a minha instituição, eu caio fora. Mas isso não me dá o direito de simplesmente jogar no lixo essas pessoas. E sobretudo, e aí é que eu quero chamar a atenção, essas pessoas também, elas não têm o direito, aí agora vamos ao contrário. Se alguém chega e me agride, me dá um tapão na cara, qual é que é a minha tendência como humano? É meio que revidar, né? Porque a gente não é Jesus Cristo, que vira a outra cara para levar um outro bofetão. Mas se nós pudermos fazer alguma coisa com um certo grau de racionalidade, o outro lado também tem que entender que eles não têm o direito de enfiar a goela abaixo de ninguém. O comportamento deles. E aqui vale uma regra que eu digo volta e meia para Deus e todo mundo. Escuta, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. É para todo mundo que está me assistindo. Parece que tem 10 pessoas aqui me assistindo. Eu nem consigo ver direito aqui. Eu estou ficando velho mesmo. A coisa está ficando manhaca. Veja bem. Você não gosta de alguém? Você não gosta do comportamento de alguém? Você não gosta da ideologia de alguém? Você não gosta do que ele come, como ele anda, como ele fala, o que ele age, que tipo de roupa ele veste. Enfim, você não gosta de alguém? É simples, filho. Se afasta deste alguém. Cuida da tua vida. E exige o mesmo direito para você. Assim como você não vai incomodar esse que você não gosta, e que você se afastou para você não se sentir incomodado, exige o direito de não ser incomodado. É só isso aí, gente. Se o mundo agisse assim, gente, estava pronto, estava uma beleza, estava 100%. Se cada um cuidasse da sua vidinha, estava 100%. Mas nenhum dos lados diga que o outro lado não pode expressar o que pensa. O que nenhum dos lados pode é agredir, é denegrir, é machucar, é caluniar, é difamar, é ferir, é agredir fisicamente, por exemplo. Isso nenhum dos lados pode. Agora, dizer o que pensa, defender o que pensa, pode, como deve. Eu quero ver alguém vir cercear os meus pensamentos, por exemplo. O único que poderia cercear os meus pensamentos e cercearia os meus pensamentos somente com a morte é Deus. Ninguém nesta terra vai cercear os meus pensamentos. Então vamos encerrar essa primeira parte. Espero ter deixado claro a minha indignação com o que foi feito com esse garoto de 12 anos. Espero ter deixado clara a posição pessoal e a posição da minha instituição até que se prove ao contrário. Espero ter deixado claro a minha posição como indivíduo. Esqueça o religioso agora como indivíduo, como ser humano, como ser participante de uma sociedade. Sei que muita coisa que eu disse, tem alguns que talvez vão ouvir que não vão gostar e que não vão aceitar. É um direito, assim como esse é o meu, e eu não abro mão do meu direito. Não abro mão do meu direito. Muito bem. Mais um gole de cafezinho para molhar a palavra, como diria o bispo de Curitiba. Ele lá molha a palavra com uma cervejinha, eu aqui molho com um cafezinho. Vamos lá. Taxas nas igrejas, taxas. Camarada vai na igreja, vai pagar taxa para batizar, vai pagar taxa para um casamento,
Em alguns lugares se cobra taxa para ir lá fazer um enterro, eu nunca cobrei. Eu acho que nesses momentos de dor, você falar em dinheiro é mais cruel do que a própria morte às vezes. Mas enfim, taxas de igreja. Essa palavra aqui hoje vai ser bem rápida sobre esse tema, porque eu já tratei disso também em outras lives aí. Vamos lá. O camarada que não bota o pé na igreja, que não senta na igreja, que não ajuda a igreja, que não participa da igreja, volta e meia fala mal do padre, vem na igreja só para procurar, por exemplo, um batizado. Por exemplo, esses dias eu recebi um telefonema aqui, alguém que vai batizar aí nos próximos meses, eu acho. Dois filhos dessa senhora já foram batizados aqui, onde eu estou, 2 já foram batizados aqui onde eu estou. E virá um próximo. Isso no intervalo de 15 anos. Essa família, por exemplo, só vem aqui para batizar. É aqui que batiza, mas vem aqui só para batizar. Você acha que eu vou dar para essa família o mesmo direito das poucas pessoas que sentam aqui nos bancos e que quando a gente convoca para ajudar a fazer alguma coisa, elas estão sempre dispostas? Você acha que eu vou dar o direito, o mesmo direito a essa família? É óbvio que não. Ela vai para... Tem gente que vem na igreja para comprar um produto. Tem gente que vem na igreja e vem buscar uma coisa como se fosse 1 quilo de feijão que ela vai buscar no supermercado quando lhes falta na despensa de casa. Então, tal qual ela vai lá no mercado e ela vai comprar um produto porque ela foi lá porque estava faltando aquele produto, alguns desgraçadamente veem as coisas que se faz na igreja como se fosse um produto de supermercado. Então esse indivíduo vai pagar e vai pagar muito bem. E só não vai pagar se me provar que é pobre de verdade, porque de pobre de verdade a gente não cobra. É que nem os caras de pau que vêm querer marcar casamento, porque são cara de pau, e aí a gente conversa com o camarada, troca uma ideia, papapá, o camarada diz assim, eu vou fazer uma festa em tal lugar, eu vou convidar tantas pessoas, e diz que bebida vai servir, não sei o que mais, aí você diz assim, a taxa é tanto do casamento. Se for aqui na igreja é tanto, se for fora é tanto, tem o deslocamento, etc. Meu Deus! Mas vamos fazer o seguinte, tá cara a taxa da igreja? Vamos diminuir a lista dos convidados, vamos diminuir a lista da cerveja, vamos diminuir a lista do vinho, vamos diminuir a lista da comida que vai ser servida no buffet e a gente diminui a taxa do casamento. Porque o camarada veio aqui para comprar um produto. Então a gente vai vender um produto para eles, que é um produto maravilhoso, que se eles não souberem usar, o problema é deles. Esses dias teve uma outra senhora que veio para batizar. Meu Deus, mas vocês cobram para batizar? Padre cobra para batizar? Digo não. 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 Como é que é seu nome? Fulana de tal. A senhora me aguarda um pouquinho aí. Aí eu vim aqui dentro, peguei a conta de luz, peguei a conta de água, que são as que eu recebo, e peguei a conta de telefone. Cheguei ali no portão da igreja, digo, tome. Ela disse, o que é isso, padre? Digo, as contas da igreja. Sim, mas não estou entendendo. Não, é para a senhora pagar. Como para pagar? Digo, sim, mas a senhora não quer pagar a taxa? Então a senhora paga as contas da igreja. E detalhe, passe por favor no supermercado, me compre lá uma bandejinha de peito de galinha, porque eu gosto de peito de galinha. Peito de galinha, saladinha de alface, viu? Lentilha, que eu gosto de fazer lentilha. Não se esqueça do pai, não se esqueça do coisinha lá, do toicinho que eu gosto de botar na minha lentilha quando eu faço. Por favor, não se esqueça disso. Porque assim como eu fui tratado de uma maneira tão ridícula, tão pequena, tão medíocre, eu tive que ironizar esta criatura. Às vezes na missa está cheio, a gente vai fazer batizado, eu digo assim, eu brinco. Que beleza, vamos ter festa hoje, vamos ter almoço hoje. Quem é que vai tomar uma cervejinha hoje? Aí levanta o braço e Aí eu digo, olha, quem não me botar pelo menos R$5 na coleta, tá mal. Porque as pessoas são cara de pau. Compra o fardo de cerveja, não o fardo. Os fardos de cerveja, a carne para churrasco, o carvão que o saco está R$38 aqui no supermercado Princesa, cachaça, limão para caipirinha.
mas não pode colocar R$5 na coleta. O cara de pau vai lá e coloca uma moedinha de 50 centavos. Aí vem aqui o piedoso. Ah, mas era o que ele podia colocar. Não, ele é safado. Porque uma latinha de cerveja, em qualquer quiosque aí, custa R$7, R$8. Para sustentar 15 barrigas lá num almoço de batizado, ele pode. Ele não pode dar R$5 numa coleta? Safado. Então, sobre essa questão de taxa na igreja, não tem conversa, não. Você participa da igreja? Você ajuda na igreja? Você dá dízimo na igreja? Você está disponível aí para ajudar nas festas? Para fazer uma limpeza na igreja? Ninguém nunca pode. Ah, é problema de coluna, que não sei o que mais, dai meu rim, etc. Mas querer a igreja limpa, todo mundo quer. Então vamos acabar com essa palhaçada. Quem não frequenta a igreja e vem procurar um produto, vai pagar pelo produto. E quem frequenta a igreja e colabora com a igreja e ajuda a igreja, não vai pagar. E quem frequenta a igreja, mas não ajuda a igreja, vai pagar também. Ponto final. Os anjos não descem do céu para pagar as contas da igreja, remédio que eu precisei comprar bastante essa semana, exames que a gente tem que fazer, manutenção do prédio. Ou aí na tua casa, os anjos descem, pedem as tuas contas e pagam as tuas contas. O dia que isso acontecer, me fala para mim que daí eu paro de fazer aqui. Eu e todos os outros padres, pastores, seja o que for. Por óbvio que não se pode e não se deve cobrar um único centavo de quem de fato está numa situação delicada. Eu ganho aqui na paróquia, tenho sido ajudado inclusive por padre romano. Agradeço muito e faço questão até de agradecer publicamente. Padre Marcelo e Padre Marcosão. Tenho sido ajudado por uma senhora que apareceu aqui na igreja, que nem católica que é evangélica, a Natasha, que tem nos ajudado também para a gente poder comprar a cesta básica e poder ajudar algumas famílias aqui. Eu não dou esse alimento para qualquer pessoa, não. Eu dou para quem precisa. Se o camarada chegar aqui fumando ou com cheiro de cachaça, ele não leva 1 grão de arroz. Porque quem tem dinheiro para sustentar vício, não tem fome. E não adianta me chamar de cruel, pode usar a ladainha de adjetivos negativos que quiser usar. Chegou aqui com cigarro na boca e com cheiro de cachaça, daqui não leva 1 grão de arroz. Quem tem dinheiro para sustentar vício, não tem fome. Ponto. Então estamos conversados a respeito disso? Estamos, né? Muito bem. Vamos rezar para nós encerrar esta live de hoje. Eu gostaria de pedir que você pudesse compartilhar esta live, para ver se eu vou receber um montão de paulada ou não. Pode ser que é provável que eu receba mais paulada do que apoio. Mas às vezes as pauladas vêm com uns textos interessantes, fazem a gente refletir. Eu gostaria que você que está assistindo aí se colocasse na presença de Deus e vamos fazer uma oração aqui, pedir a Nosso Senhor a sua graça e a sua bênção, para que nós possamos terminar essa noite na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o vosso santo nome e suplicantes pedimos com instância a vossa clemência, para que pela intercessão da Imaculada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, seu esposo, do bem-aventurado São Miguel Arcanjo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e de todos os santos,
vos digneis auxiliar-nos contra Satanás e todos os outros espíritos imundos que vagueiam pelo mundo para fazer mal ao gênero humano e perder as almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja com vocês e Ele esteja comigo também. Desça e recaia sobre cada um de vocês, sobre a sua família, sobre as pessoas que você ama, sobre os seus amigos, companheiros, sobre o lugar que você trabalha, sobre alguma pessoa que esteja doente, física, material ou espiritualmente. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Muito obrigado, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.